Vamos mergulhar num assunto que toca todo mundo que convive com crianças: o medo e a ansiedade infantil. A gente vai tentar decodificar o que se passa na cabecinha delas e, o mais importante, descobrir como a nossa reação pode ser a chave que muda tudo. E é aqui que tudo começa, né? Porque por trás de um choro, de um comportamento mais agitado, ou até daquele silêncio, existe uma comunicação. O nosso objetivo aqui é justamente esse: aprender a ouvir o que não está sendo dito em voz alta. Ok, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: sentir medo é super normal, faz parte do desenvolvimento. O problema, na verdade, não é a criança ter medo. A questão é como nós, os adultos, reagimos a esse medo. E aqui, gente, está o pulo do gato. A nossa lógica de adulto não funciona no universo infantil. Para a criança, aquele barulho estranho, a sombra na parede, o monstro debaixo da cama, aquilo é 100% real. A experiência de medo dela é totalmente genuína. Ai, essa frase. Quem nunca ouviu ou, vamos ser sinceros, quem nunca falou algo parecido? A intenção é a melhor possível, né? A gente quer acalmar, quer resolver com lógica, só que o efeito, bem, o efeito é justamente o contrário do que a gente espera. E olha só que interessante que esse slide mostra. Essa desconexão é brutal. Quando um adulto diz "não tem nada aí", tentando apagar o medo, a mensagem que a criança entende é outra, muito mais profunda. O que eu estou sentindo é errado, não é válido. E isso lá na frente ensina essa criança a não confiar nos próprios sentimentos. Bom, então, se ignorar ou diminuir o medo não funciona, o que funciona? A resposta, gente, é uma palavra: validação. Parece simples, mas é uma ferramenta com um poder de transformação gigantesco. Vamos ver como isso funciona. E sabe o que é o mais incrível? A validação tem um efeito físico, biológico mesmo. Quando a gente fala: "Filho, eu entendo que você está com medo", não é só uma frase de conforto, é um sinal direto para o sistema nervoso da criança que diz: "Ei, você não está sozinho, pode começar a relaxar". E o processo é super simples, mas muito poderoso. Primeiro, o tom de voz tem que ser calmo, porque isso já comunica segurança. Segundo, é dar nome ao que está acontecendo. Eu vejo que você está assustado. E o resultado? O corpo da criança entende a mensagem, a ameaça diminui. Não porque o monstro sumiu, mas porque tem alguém ali, tranquilo, ao lado dela. Certo. Com essa base da validação bem firme, a gente pode começar a montar uma caixinha de ferramentas. Estratégias que funcionam tanto para o medo que aparece de repente, quanto para aquela ansiedade que fica ali, sabe? Essa aqui é uma ferramenta que, nossa, faz toda a diferença. Ajudar a criança a nomear o que ela sente. Dizer: "isso que você está sentindo é medo", ou "parece que você está preocupado". Sabe o que isso faz? Tira a emoção daquele lugar do caos desconhecido e transforma em algo concreto que dá para entender e lidar. Também é super importante a gente saber diferenciar o medo da ansiedade. Pensa assim: o medo é a reação a um perigo que está bem na sua frente. A ansiedade é um medo do futuro, é a preocupação com o "e se". É como viver num estado de alerta para algo que pode nem vir a acontecer. E qual o melhor antídoto para a ansiedade e previsibilidade? É criar um mundo seguro do lado de fora para acalmar o caos do lado de dentro. Rotinas, saber o que vem depois do almoço, explicar com clareza o que vai acontecer no dia. Tudo isso é como dar um mapa para a criança num lugar que ela não conhece. Dá uma segurança imensa. E aqui tem uma linha bem tênue, mas que é super importante a gente entender. Uma coisa é ajudar, outra é super proteger. Ajudar é estar do lado, dando a mão para a criança enfrentar o medo, um passinho de cada vez. Super proteger é colocar a criança numa bolha, o que acaba ensinando duas coisas: que ela não é capaz e que o mundo é um lugar muito perigoso. Agora a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de todos e que muitas vezes a gente esquece. Nós. O nosso estado emocional de quem cuida é o alicerce. É o que dá o tom de segurança ou de insegurança para o ambiente da criança. Esse gráfico deixa isso muito claro. Crianças são como esponjas, elas absorvem tudo. Se o adulto está estressado, ansioso, a criança sente. Da mesma forma, um adulto calmo ensina, só com a sua presença, o corpo da criança a se acalmar também. A gente regula eles com a nossa própria calma. E com isso, a gente chega na mensagem central de toda essa conversa. O objetivo nunca vai ser fazer o medo desaparecer para sempre. Isso é impossível. O verdadeiro objetivo é oferecer uma presença tão segura, tão tranquila, que a criança aprende que ela pode sim sentir medo, e mesmo com medo ela vai ficar bem. E essa é a reflexão que fica.
A questão não é ter todas as respostas prontas. É sobre a gente cultivar a nossa própria calma, para que a gente possa ser aquele porto seguro que as crianças tanto precisam para navegar as emoções delas, que às vezes são verdadeiras tempestades.